Olá, muito bem-vinda ou bem-vindo ao canal Ana Encanta. Eu sou a Ana e nesse vídeo nós vamos investigar aqui se você está no caminho certo. Você vai escolher entre uma das duas cartas de caminhos que eu tenho aqui em baralhos diferentes que eu vou usar. Você pode aproveitar a imagem que te chama mais a atenção ou a pedra. Eu tenho aqui na opção número 1 a selenita laranja. E na opção número 2, a Pedra do Sol. Se precisar pausar o vídeo, faça isso para escolher com calma. Sentir aquela que te chama mais a atenção nesse momento, seja pela pedra, seja pela imagem ou pelo próprio baralho, também pode ser. Eu vou começar com a opção número 1, a pedrinha aqui, selenita laranja. Você que escolheu essa pedra, eu quis... Já de cara aqui vou falar que eu quis associar pedras específicas a essas opções. A opção que você escolheu foi a carta aqui do baralho da Maria Padilha. Se você conhece, você sabe a carta que você escolheu. Se você não conhece, eu te apresento a carta dos caminhos abertos. Isso por si só já me diz que se você se sentiu atraída ou atraído por essa opção, de alguma forma, seus caminhos estão abertos, seja no que for aí na sua vida. Não à toa você escolheu essa. A pedra que eu associei a ela, a selenita laranja, ela, não sei se está dando para focar direito. Não dá para ver direito como ela é. Ela é uma pedra de limpeza. Selenitas são pedras de grande força de limpeza. E a selenita laranja, nem dá pra ver exatamente que ela é laranja, né? Eu não tenho outra aqui pra comparar. Mas a selenita laranja, ela é uma pedra que traz ou que evoca, né, no teu campo, movimento. Ela faz a energia girar. A cor laranja, inclusive, é uma cor associada ao segundo chakra, né? Que é o sacro sexual. E fala sobre criação, renovação, sobre movimento também, o movimento de energia, o girar a energia na sua vida. A gente vai ver aqui, antes de usar esse baralho na leitura, eu vou usar esse oráculo aqui pra gente ver que caminho é esse, né, que você está nesse momento, ou que você está entrando. Mas de cara, pela pedrinha, eu te diria que ou você está movimentando energia nesse momento, ou existe essa necessidade para que seus caminhos se abram. Vamos ver se sai isso se isso é confirmado na leitura. Mas que para os seus caminhos se abrirem de fato, você precisa mover, girar energia, colocar a energia em movimento na sua vida. Seja através de limpezas, de fato, seja através de ações, atitudes direcionadas. Era isso que eu precisava dizer sobre a escolha que você fez. Então, vamos ver aqui com esse oráculo, que caminho é esse? Qual o caminho que você está trilhando? Uma carta de cor laranja, inclusive. A primeira que saiu aqui. Eu vou tirar mais uma. Que é... duas cartas, e esse oráculo, só para mostrar rapidamente, ele tem várias cores, né? Saíram aqui duas cartas de cor laranja e amarelo. Reforçando o que eu falei sobre a pedra, né? A necessidade do mover energia, a cor laranja. Inclusive, usar roupas de cor laranja, né? Para que você intencione e magnetize a frequência da cor no seu campo através das suas roupas, com intenção, né? Estou usando para isso. Bom, as palavras associadas a essas cartas que saíram aqui, a primeira foi a carta da culpa. Eu abro mão das crenças que não contribuem para o meu crescimento pessoal ou para o crescimento, para a expansão da minha alma. É uma libertação da culpa. É um caminho de libertação de culpa. Seu caminho para fazer esse movimento nesse momento está aberto.
com absoluta certeza. Não é, aqui a gente não tá falando de... Parei pra pensar porque se eu for traduzir, eu vou, inclusive... Não vou fazer isso, não. Porque eu queria traduzir aquela coisa de... muitas palavras, né, do inglês a gente vai ouvindo e falando sem traduzir ao pé da letra. Então, meio que os significados, assim como as cartas, né, o significado ele fica mais aberto. E por que eu tô falando isso? Porque as duas palavras aqui acabam me levando para o mesmo sentimento de alguma forma. A outra frase, a outra palavra é o blame, que também fala sobre culpa. Quando você aqui... É por isso que eu queria pegar a tradução literal dessas palavras, porque as duas para mim falam da mesma coisa, falam de culpa. Ou você se culpar ou você culpar o outro. Blame e guilt falam sobre isso. Enfim, até perdi o que eu tava falando. Não me lembro mais. Não era sobre a cor laranja. Enfim, seguindo aqui, fui prestar atenção em outra coisa, me perdi, obviamente. Mercúrio em peixes, é isso. Eu aceito a responsabilidade pelo meu ser, pelo meu... Eu diria, traduzindo essa frase aqui de modo livre, pelo meu próprio caminho ou pelo meu bem-estar. Bem-estar, well-being. É o que essa frase traz. Eu trago a responsabilidade pra mim. Aqui, talvez fosse isso que eu estivesse falando. É sair do processo de culpa, de autoculpa por coisas... Não era isso. Por coisas que aconteceram, por eventos, situações do passado. Eu aceito o passado como foi. Isso aqui é um movimento que você está sendo convidado a fazer. Eu aceito o passado que foi como foi. Eu não me culpo por nada do que aconteceu. Eu escolho seguir em frente. Eu também aceito a responsabilidade pelos meus próprios atos. Tudo que eu faço hoje no presente reverbera no meu futuro. Então aqui, as duas cartas falam sobre olhar para frente, olhar para o futuro, não tirar o peso da culpa de seja lá o que for. E eu acredito que esse é o caminho. O caminho que mais está aberto para você nesse momento é o caminho de você soltar o peso, soltar a culpa, soltar a dor, o sofrimento que você traz de alguma forma, consciente ou não, com você, que está travando o seu caminho. Pode ser uma situação, vou dar um exemplo. Pode ser um exemplo que vai servir para alguém, vai se encaixar com a situação de alguém. Você sente sua vida, seus caminhos profissionais bloqueados. E você fica naquela sensação de, mas eu faço tudo o que eu posso. O que falta fazer? O que está emperrando? O que está me impedindo de dar passos nessa direção? Aqui, a culpa pode ser uma das responsáveis. Uma culpa que você traz ou por questões familiares, né, algo que está na sua linhagem, ou da sua própria vida, né, da sua alma, que está atrelado à sua alma. Aí, se você acredita em vidas passadas, por exemplo, pode ter a ver com isso. Mas pode ser também nessa vida, por questões passadas, por situações que aconteceram. Aqui, por exemplo, você tem uma necessidade, aquela coisa de eu preciso ser perfeita, sabe? O perfeccionismo. E se não tá perfeito, tá ruim, não serve, é fracassado. E isso, de alguma forma, a culpa embutida aí eu não sou perfeita. Então eu jamais posso alcançar o sucesso. Isso tudo é inconsciente. Eu jamais posso alcançar o sucesso porque eu não sou perfeita. Eu não vou conseguir fazer aquilo ali perfeitamente como eu acho que deveria ser. E isso te impede, acaba, né, impedindo essa pessoa que pensa dessa forma de fato alcançar o sucesso. É um autobloqueio. E o caminho para destravar isso, desbloquear isso, se livrar, se soltar dessas amarras, dessa culpa aqui, é isso que está
aberto para você fazer nesse momento. Então é buscar formas, auxílio, para identificar que questões são essas, que pontos são esses daqui que estão te impedindo. Tudo isso que está oculto de alguma forma, né, que você talvez não tenha consciência nesse momento. Ou pode ser que você tenha. Vamos ver aqui o que mais sobre seus caminhos nesse momento. Estarem abertos ou não, né? Vamos ver. Achei que tinha virado a carta. A primeira carta que saiu aqui foi a carta chamada, que traz a ideia de em casa. E pra mim, duas coisas que essa carta me faz pensar, sentir. Primeiro, tudo isso que eu falei, ela reforça. Ela saiu aqui no momento em que eu estava falando isso tudo, né? Em casa tá dentro. Tá dentro. O bloqueio, se ele existe nesse momento, se você sente que seus caminhos estão fechados, não é algo externo. Por exemplo, alguém fez alguma coisa para te prejudicar. O mundo não quer, o universo está conspirando contra. Não é. O universo está conspirando a seu favor para que você se liberte disso. Mas isso tudo está dentro. Está dentro de você. Em casa aqui é essa casa que você habita. A outra coisa que me veio, né, olhando para essa carta, se a gente for pensar no futuro, né, no que esse movimento, no que você se abrir para esse movimento traz, é como, aqui é uma janela, tudo bem, mas é como se fosse bater a sua porta as oportunidades. Se você entra nesse movimento que foi falado aqui, né, eu falei sobre a cor laranja o tempo todo aqui. Aqui a gente tem essas mandalas e essa tem essa espiral. Mandalas são símbolos de movimento já naturalmente, mas essa aqui tem essa forma espiralada. E ela não é uma mandala fechada. Aqui a mandala é um círculo. Aqui não. É como se ela fosse muito mais ampla do que... Aqui é um recorte apenas. É uma foto de um movimento muito maior. Então o tempo inteiro a gente está falando de entrar em movimento, de se abrir para esse movimento, de encarar medos, encarar incertezas, encarar essa culpa de frente. E se você faz isso, se você entra nesse movimento, se você abre para isso, se você se abre para isso, as oportunidades começam a vir bater a sua porta. É essa impressão que me vem também com essa carta em casa. Principalmente porque depois dela, na sequência, caiu aqui boas notícias. Boas notícias chegam para você. Chegam nos seus caminhos. Notícias que reforçam a abertura de caminhos. É isso aqui para mim. A outra carta que caiu aqui foi perigo no caminho. Dificuldades. Ou seja, primeiro de tudo, essa carta já fala do que a gente já falou, que possivelmente você sente essa trava, essas dificuldades, e além disso, ela também reforça que não é criar a ilusão de que a partir do momento que, ok, me permito mudar. Se eu faço isso, então eu crio a ilusão de que nada mais vai me impedir, meus caminhos vão estar sempre completamente abertos e tudo vai dar certo sempre. Não. Os obstáculos, eles vão surgir, fazem parte de todo o processo. De todo o processo de crescimento, os obstáculos fazem parte, para que você perceba a sua força e dê um passo maior que eles. Eles não existem para te impedir, eles existem para te treinar. Lembra disso. Então eles vão continuar existindo, sim. E muitas vezes até mais fortes. É aquela coisa de você tá num momento em que a dificuldade é nível 1. Aí você cresce, você ganha força, o nível de dificuldade sobe também. Acompanha. É igual o jogo, videogame, né? Vai acompanhando até chegar lá no chefão, né? É isso aí. Não se intimide por conta disso. Use a experiência como força para superar, força de superação.
a última carta que a gente tem aqui, a carta da vitória. Não poderia ser carta melhor, né? E você viu que elas pularam. Não peguei de propósito. A carta da vitória, ela reforça aqui que, em primeiro lugar, o caminho está aberto. Primeiríssimo lugar. Segundo lugar, é onde você chega se você faz esse movimento. E aqui, essa vitória não significa... eu não preciso traduzir ela, por exemplo, se a gente está falando de uma barreira profissional. Não necessariamente significa um sucesso absoluto, sei lá, você ficando famosa, explodindo aí internacionalmente, sei lá, sabe? Não significa necessariamente isso, significa apenas uma superação de si mesma. Só isso. Não precisa ser complexo, não precisa ser grandioso. É grandioso, mas pode ser que aparentemente não seja, mas ainda assim é. É muita, muita coisa. Esse passo aqui é muita coisa. Às vezes, algumas pessoas precisam de uma vida inteira para conseguir fazer esse movimento de liberação dessa culpa. E esse é o trabalho delas nessa vida, pode ser o seu também. Então eu não tô aqui falando que você vai ganhar rios de dinheiro, que você vai ser famosa internacionalmente com essa vitória. Pode ser? Pode. Sempre pode. Eu só tô dizendo que você vai conseguir realizar isso aqui. Que isso tá disponível, tá propício para que você consiga fazer. E é o melhor que você pode fazer por si mesma nesse momento. Então, se você tá no caminho certo, embarcando nessa jornada, com absoluta certeza. Respondendo aí a pergunta, né, do título do vídeo, com absoluta certeza. É só ir, é só seguir. E eu diria que é o momento certo de você fazer isso. É o momento que você precisa se dedicar a fazer esse movimento. É agora. É agora. Por você. É isso que eu tenho aqui pra você nesse momento. E outra coisa, antes de encerrar, né? Se você quiser uma leitura particular, tem o meu contato na descrição do vídeo. A gente pode investigar o seu momento, a sua energia e o seu futuro. Mas o que eu ia falar é o que me chamou... Acabei de bater o olho aqui e perceber que no meio dessa carta tem um sol. No meio dessa mandala tem um sol. O sol representa o sucesso. Ele já estava aqui o tempo inteiro. E você nem escolheu. Se você quiser assistir a próxima leitura, ainda não sei o que tem lá. Mas eu também escolhi os elementos dela de propósito. Você não escolheu a carta, a opção que traz a pedra do sol. Mas o sol apareceu aqui para você. O sol representando o sucesso, a vitória, a conquista, as realizações, a prosperidade. Isso tudo está no seu horizonte. Tenha certeza disso. Se você vai ficar para a próxima leitura, seguimos. Se não, te convido a se inscrever nesse canal e ativar as notificações, senão o YouTube não te avisa quando tem vídeo novo. E espero te ver no próximo. Até lá! Vou agora para a segunda opção, você que escolheu a carta dos caminhos aqui do Lenormand, junto com a Pedra do Sol. Antes de começar a leitura, eu vou deixar esse baralho para usar depois. Vou começar com esse outro aqui, pra gente entender que caminho é esse, né, nesse momento. Se a gente tá querendo saber se você tá no caminho certo, caminho de quê, né? Vamos ver o que sai aqui. Mas eu quero começar falando sobre a sua escolha. Não à toa você escolheu essa opção. A Pedra do Sol, ela traz Aqui eu, obviamente, associei a carta dos caminhos que tem um sol nascente ao fundo. E pra mim o que essa combinação fala é: o sol tá no seu horizonte. E principalmente, se você tá em dúvida, talvez a maioria das pessoas que tenha escolhido essa opção esteja num momento de grande dúvida do que fazer, de qual caminho seguir. Existe uma escolha a ser feita. É possível. Vamos ver o que sai aqui. Mas é possível. E eu preciso dizer que, se esse é o seu caso, pode não ser só isso, né? Mas se esse for o seu caso, saiba que não tem escolha errada. Não tem caminho errado. Todos os caminhos te levam ao mesmo lugar. Só um vai ser talvez um pouco mais sinuoso, um pouco mais distante do que o outro,
mas os dois vão te levar sempre para aquilo que você precisa viver, para o lugar em que você precisa estar. Sempre. Dito isso, vamos seguir aqui, entendendo que caminho é esse, nesse momento que você está aqui para saber. A adversidade. Eu aceito que todos os desafios são a melhor forma de aprender algo. Olha o quanto isso se encaixa no que eu acabei de falar. As adversidades, os problemas, os obstáculos que aparecem no caminho são apenas meios, formas de você aprender algo. Só isso. Então, todos os caminhos te levam ao mesmo lugar. Um vai te trazer mais aprendizado, aquele mais longo, mais tortuoso, com mais obstáculos, vai te ensinar mais coisas do que aquele que é mais direto, reto e aberto e fácil, né? Qual tá certo? Os dois estão. Os dois estão. Não mostrei a carta, né, da adversidade. Tem aqui essa mandala, esse oráculo, ele é todo feito de mandalas. Tem essa mandala com como se fosse um obelisco, né, mas pode ser aqui um caminho. A gente pode estar vendo uma ponte, né, uma ponte que leva de um lugar ao outro, de um ponto ao outro. É isso. A outra carta aqui é a honestidade. Eu não posso esperar sempre a verdade dos outros, mas eu posso esperar de mim mesma ou de mim mesmo. É um caminho de verdade, eu diria. Esse caminho que você está trilhando, ou que o caminho que você está trilhando, como eu iniciei, né, a pergunta é: que caminho é esse? Que você quer saber se está no caminho certo ou não. É o caminho da verdade. Ou seja, tirando o ou que eu falei antes, né? Ou seja, é um caminho em que você vai encontrar a resposta, se você está no caminho certo ou não, se você está trilhando o caminho que precisa trilhar. Como eu já disse, todos vão ser certos, não tem escolha errada. Mas aquele que, se você quer uma resposta, se é o caminho para você, se é onde você precisa estar, é o caminho que ressoa com a sua verdade. É o caminho que te permite ser verdadeira. Tudo que envolver a ideia de verdade, o que é verdadeiro, o que está alinhado com a sua verdade interior, o que não fere as suas crenças, a sua verdade, né? Verdade interior, que não fere isso, é o caminho certo. Então a escolha também vem dessa verdade, quando você é sincera com você mesma. Eu sempre penso, pelo menos, eu nem sempre digo isso. Eu já falei em alguns vídeos mais do passado. Recentemente eu não me lembro de ter dito isso, mas é algo que sempre permeia a minha mente enquanto eu tô fazendo uma leitura, principalmente leituras pessoais, particulares. Inclusive, se você quiser, meu contato tá na descrição pra gente investigar o seu momento. Mas geralmente quando a pessoa pergunta assim, se eu devo... Isso acontece demais, eu recebo muitas perguntas assim. Se eu devo fazer isso ou isso? Escolho X ou escolho Y? E o que sempre me vem de dizer porque é uma grande verdade, lá e aqui, né, nas particulares e aqui, você já sabe a resposta. Você sabe qual é a opção que ressoa com você, qual é a opção que o seu coração está te convidando a escolher. Você só quer uma confirmação, uma reafirmação através da leitura. Você quer que alguém, no caso eu, né, com a ajuda da ferramenta, que são os oráculos, te dê o aval. Te fale, sim, você tá certa, vai por esse caminho que ele é melhor para você. Mas você já sabe. Tanto é que, normalmente, quando eu entrego a leitura para a pessoa, ela me retorna com eu já imaginava, era mais ou menos isso que eu estava pensando, só queria ter certeza, só queria confirmar. É assim, eu não vou dizer 100%, mas 90% dos casos é isso que acontece. Então,
O caminho certo aqui, se você tá nele, é aquele que tá soando ou ressoando com o seu interior, com o seu coração, com a sua bússola interna, que é o seu coração, e com a sua verdade. É isso. A honestidade com você mesma. Inclusive se isso envolver situações difíceis em relação, por exemplo, a outras pessoas. Aqui essa frase fala: eu não posso esperar sempre a verdade, a sinceridade, a honestidade dos outros, mas eu posso esperar de mim. Eu devo esperar isso de mim. Eu não posso mentir para mim mesma, eu não posso buscar meias verdades ou invalidar a minha verdade em prol de outra pessoa, de uma situação, de uma causa, de qualquer coisa. Mesmo que seja uma decisão difícil, eu tenho que fazer aquilo que meu coração me diz para fazer. E você sabe o que é. Seja lá o que for, você sabe qual é a resposta, você já sabe. Dito isso tudo, vamos pegar aqui com o oráculo que você escolheu, né? O baralho aqui, o Lenormand. O que mais? Eu só queria aproveitar, já que eu não vou usar o tarô, porque acabei não usando no primeiro grupo. Tem uma carta no tarô do Osho, que ele até estava aqui para eu usar. Tem uma carta aqui que é o 2 de espadas, que eu acho muito interessante o que vem no livreto que acompanha esse tarô, uma frase que vem associada a essa carta, que é assim: se você não sabe o que fazer, joga uma moeda pro alto. Se você tá em dúvida entre duas opções, joga uma moeda pro alto, cara ou coroa, sabe? Quando ela estiver no ar, você vai saber a resposta, você vai saber, você vai sentir qual é o lado que você quer que caia. Então você já sabe a resposta, você só tá buscando a confirmação de que é aquilo ali mesmo. É isso. O que mais? A montanha. Nem me lembro quantas cartas eu tirei no primeiro grupo. Eu tento sempre fazer igual a leitura para que o tempo fique mais ou menos parecido. Vou tirar 3. Eu não lembro se foi isso que eu tirei lá. A gente tem aqui a montanha, que traz a superação dos obstáculos, a superação dos desafios, não só em relação à escolha em si, que talvez seja uma escolha difícil, talvez seja uma escolha, não sei se é, né, vou falar decisão. A decisão aqui de seguir no caminho, ou de seguir um ou outro caminho, pode ser uma decisão difícil para você, como eu acabei de falar. Pode parecer um grande obstáculo, né, um grande muro na sua frente que você precisa superar. Essa carta traz isso, mas ela também traz embutida nela a força dessa montanha como símbolo, como elemento da natureza, todo esse poder de solidez, de robustez, né, que a terra tem, que a montanha em si tem. É esse potencial de construir algo grandioso quando você supera o seu desafio. A montanha é ao mesmo tempo o desafio, o obstáculo, pode ser muito grande, mas ao mesmo tempo ela tem toda a força, a energia para que você use isso para construir algo igualmente grandioso. Então quando você supera, falei sobre a ponte aqui, né? Quando você cruza a ponte, quando você supera, quando você passa do ponto A para o ponto B, cruza essa ponte, você tem o potencial de construir algo igualmente grandioso a essa energia empregada nesse movimento. Então, isso aqui é extremamente positivo. Pode parecer um grande desafio, mas é extremamente positivo. E eu tô falando isso também tendo em mente aqui uma outra carta que saiu aqui pra você, que é a serpente. Não foi a segunda, foi a terceira. A serpente, ela traz em si o veneno e a cura, né? Dela eu vou extrair não só o símbolo da serpente, o símbolo da cobra de sabedoria que ela tem dentro de si e o potencial de transformação e de crescimento através dessa sabedoria, desse conhecimento, mas eu vou principalmente aqui usar
ela aqui não é um perigo para você, em primeiro lugar, preciso dizer isso. Ela tá aqui reforçando isso que eu falei. O potencial da dificuldade que tem a energia de realização, de construção, de crescimento, que é proporcional ao tamanho do desafio. É o veneno e a cura no mesmo lugar. Tudo isso que eu falei sobre a montanha vem dessa energia da serpente, da medicina da serpente. E a terceira carta que saiu aqui foi a carta do jardim, que eu gosto sempre de dizer que ela é uma carta de respiro. Associei essa ideia a essa carta, nem me lembro qual é o significado tradicional dela, que vem no livretinho aqui. Vou até parar pra ver, porque eu tenho o costume de ler. Ela fala sobre paz interior, novas energias, amizades e renovação. É o respiro, é o momento de, depois de uma longa caminhada, depois de uma decisão difícil, depois das adversidades, depois de enfrentar seus medos, suas inseguranças, suas incertezas, aqui representados pela montanha, você encontra um lugar de respiro, um lugar de paz. Um lugar onde você pode descansar e recuperar a sua força. Se recuperar energeticamente, emocionalmente, mentalmente. Se recuperar, mas no sentido de eu fiz o que eu precisava fazer, eu estou em paz com a minha decisão e eu vejo o resultado vindo disso. Um resultado positivo. Um resultado próspero, feliz. Ela fala, né? Repetindo aí o que eu falei sobre ela, já até esqueci, eu faço isso, né? Eu esqueço as coisas. Paz interior, novas energias, renovação e amizade. É essa carta que traz Vou baixar a música. Essa carta que traz essa energia de renovação, de uma nova força interior. Inclusive, muito além aqui na sua leitura, indo muito além do resultado em si, que não saiu aqui, né? A carta do caminho que eu usei lá no início, a que você escolheu. Ela não saiu, tudo bem. Mas eu vou pegar ela aqui pra mostrar algo. Mostrar não, que eu já mostrei. Falei sobre isso no início. Mas ela traz, né, lá no final, era quase a última. Ela traz o sol nascente. O sol, ele tá no horizonte. Independente aqui como eu ia dizendo, muito além do resultado em si, que aqui é positivo, a partir do momento que você toma a decisão, de que você faz o movimento, de que você escolhe qual direção seguir, indo além do resultado em si, você tem o que você aprende nesse caminho. O quanto você se fortalece, o quanto você descobre que é capaz de enfrentar seus medos, enfrentar os desafios e crescer, e expandir, ganhar consciência. O sol também representa consciência, aqui trazendo, né, a pedra do sol, também representa consciência, clareza, verdade, honestidade. E aí o quanto você descobre sobre si, sobre a sua força, sobre o seu poder pessoal. A pedra do sol, ela também, eu pelo menos associo a pedra do sol ao plexo solar, que é o terceiro chakra, aqui, mais ou menos 4 dedos acima do umbigo. É o nosso centro de poder pessoal, centro de força do corpo, né? O vórtice de energia que comanda e que canaliza de alguma forma, que distribui o poder pessoal. Se esse centro está bloqueado, você se sente enfraquecida de alguma forma. Então, é o quanto você fortalece essa sua capacidade, esse seu potencial, essa energia. E o quanto você fortalece, inclusive, você pode fazer... Eu falei disso no primeiro grupo, porque surgiram cartas. Se fizer sentido para você, eu vou repetir aqui, porque tem tempo. Mas, se você quiser assistir o início do primeiro grupo, que eu falei sobre a cor laranja.
sobre a carta, a ideia de movimento. Isso pode estar muito conectado com a sua energia. E aí, né, vou só falar rapidamente. Lá eu falei da cor laranja, mas o plexo solar ele é conectado aqui, o terceiro, à cor amarela. Apesar da pedra do sol ser uma pedra laranjinha, como eu disse, apesar da cor dela, eu associo ela ao plexo solar. Mas ela também podem existir pessoas que associem ao segundo chakra, que foi a ideia mais ou menos que apareceu no primeiro grupo. Então, a dica que eu dei lá você pode, inclusive, ancorar, magnetizar a força, o reequilíbrio desse centro de força, seja o segundo ou o terceiro chakra, através da cor. Então, usar roupas, por exemplo, usar pedras, né, próximas ao corpo, fazer meditação, ou usar roupas com aquela cor intencionalmente. Aqui, para você, pode ser o amarelo, já que a gente está falando de poder pessoal, força, poder de superação, né, tudo isso associado a essa energia desse centro, eu indicaria a cor amarela. Então, usar roupas amarelas, intencionando, mentalizando, ancorando esse poder da cor, da vibração, da frequência da cor, através da roupa. Não é isso que vai resolver seu problema. Não ache que é isso que faz acontecer. É você, são as suas atitudes, é o seu movimento. Mas isso pode contribuir, colaborar. Principalmente se você, por exemplo, é alguém que usa muito preto, cinza. Jogar uma cor é trazer a vibração dessa cor de acordo com esses centros de força. Então isso pode contribuir, ajudar, não resolver por você. Enfim, é isso que eu tenho pra você sobre o seu caminho, né? Se você tá no caminho certo, eu vou repetir o que eu disse no primeiro grupo. Se você ouve essa mensagem e abraça essas dicas, esse convite, né, que foi feito aqui pra você, através dessa leitura do seu campo, se você aceita o desafio, aceita esse convite e se coloca à disposição de fazer essa mudança, esse movimento aqui, de escolher um caminho, aquele que ressoa com seu coração e seguir nele, você já encontrou a sua resposta, você já está no caminho certo, pelo simples fato de você ter decidido. Talvez esse seja o seu maior desafio nesse momento. Escolher e seguir e honrar a sua escolha. Eu decido isso, mesmo que seja difícil, mesmo que cause até desconforto em outras pessoas ou em você mesma, que eu acredito que possa causar. Eu honro essa escolha e eu sigo firme nela. Eu vou ver o que acontece, eu vou ver onde isso me leva. Eu decidi ver onde isso me leva. E eu vou. Sem olhar para trás, sem olhar para outra possibilidade. Se lá na frente você achar que talvez poderia ter sido melhor se eu tivesse ido pelo outro caminho, refaz a rota. Não tem escolha talhada em pedra. A vida é mudança constante. Então você pode refazer a sua rota, refazer o seu caminho. Escolher diferente, fazer de outro jeito. Não tem problema. Como eu disse, não tem caminho errado. Vai ter um mais longo. Nesse caso, vai ser mais longo. Você vai ter que dar alguns passos, talvez. Dar alguns passos para trás para depois dar mais para frente. E tá tudo certo. Tá tudo conforme o previsto para ser vivido por você. Tenha certeza disso. Saiba disso. Te convido a se inscrever no canal, caso você ainda não tenha feito isso. Se você gostou da minha leitura, se você chegou aqui agora, ativa as notificações, senão o YouTube não entrega para as pessoas, para os inscritos. Infelizmente, ele faz isso. E eu espero te ver no próximo vídeo. Até lá!